Vamos começar falando da nossa primeira espécie de defeito do negócio jurídico, que é o erro. O erro é a falsa percepção ou a falta de percepção da realidade. Uma parte da doutrina faz a diferença entre erro e ignorância. Erro seria a falsa percepção, ignorância seria a falta de percepção. Mas essa distinção sem grande relevância, porque estão inseridos no mesmo tópico, tem o mesmo efeito prático, não muda muito. Na verdade, não muda nada. Vamos tratar tudo como erro. Essa é uma distinção que a parte da doutrina faz, mas não vejo relevância prática para isso. Beleza. Pois bem, a falsa percepção da realidade pode ensejar erro e aí pode ensejar a anulação do meu negócio jurídico. Tranquilo? Qualquer erro, qualquer confusão, não é bem assim que funciona. Vamos devagar para ir entendendo. Não é qualquer erro que permite a invalidação do meu negócio jurídico. Tranquilo? E uma outra ressalva que a gente vai falar mais na frente. O erro é quando o sujeito se engana, sem que nem ninguém contribua para esse engano, para essa falsa percepção. O sujeito sozinho incorre em erro. Ele sozinho tem uma percepção equivocada da realidade. Porque se outra pessoa vier e causar essa falsa percepção, outra pessoa causar o erro, aí eu já não falo mais de erro, eu falo de dolo. E aqui é dolo no âmbito civil, não confundir com dolo penal, que é completamente diferente. Estamos falando de figuras muito diferentes. Quando eu falar dolo aqui, esqueça que você sabe de dolo penal. Se concentre somente na figura aqui que a gente vai falar. Mas não vai falar hoje. Hoje a gente vai falar de erro. Bem, é qualquer erro que invalida o negócio jurídico? Não, não é qualquer erro. Aqui a gente tem, inclusive, já vai acompanhando, erro está do artigo 138 ao artigo 144 do Código Civil. E vamos ler agora o artigo 138. O artigo 138 diz assim: são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial, que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. Então, qual é o erro que gera a invalidação? O erro, para gerar invalidação, ele tem que ser substancial. Além do substancial, ele tem que ser real. O que é o erro substancial? Também entendido como erro essencial. É aquele que, sem o qual o negócio jurídico não seria celebrado. Ou seja, o erro é o motivo para a celebração daquele negócio. Se o sujeito tivesse visto a coisa como ela realmente é, ela não celebraria o negócio jurídico. Tranquilo? Isso é chamado erro essencial. E ele pode ser de várias espécies. O próprio Código Civil vai me dizer. Ele segue aqui no 139 dizendo: o erro é substancial quando 1. Interessa a natureza do negócio ao objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a eles essenciais. Então, primeiro eu tenho o chamado erro in negotio, ou erro sobre o negócio. O sujeito pensa estar celebrando um negócio jurídico, quando na verdade está celebrando outro. Acontece algumas vezes com a gente. O sujeito passa, vamos esquecer um pouquinho de direito do consumidor, é só para a gente visualizar. A gente está no bar, o sujeito passa, deixa lá uma quantidade, um pacote de amendoim, e você pega achando que é doação, quando na verdade era compra e venda. Ele estava ali vendendo, você pegou, na cabeça dele você aceitou, tem que pagar. Na sua cabeça era doação, estava sendo dado. Se você soubesse que era para comprar, você não ia realizar o negócio jurídico. Então você incorreu em erro, um erro substancial. Isso pode invalidar o negócio jurídico. Você devolve o bem, não precisa pagar nada, porque os contratantes retornam para o status quo ante, o estado anterior à celebração do negócio. O segundo ele vai falar quanto ao objeto. É quando eu acho que estou comprando uma coisa, quer dizer, negociando sobre uma coisa, e na verdade estou negociando sobre outra. O sujeito que acha que está comprando uma peça original e na verdade é uma cópia, ele não sabe, na cabeça dele é original. E ele só quer o original, ele não quer a cópia. Isso, desde que ele recai em erro, ele pode sim pedir a invalidação do negócio jurídico. Tem erro quanto à quantidade também, é o sujeito que acha que está comprando uma coleção, mas não está comprando a coleção, na cabeça dele a coleção eram 10 e na verdade são 11, e para ele só serve só a coleção inteira. Tem erro quanto à pessoa, o sujeito faz doação para um João, achando que esse João foi quem salvou o filho dele, mas na verdade foi outro João.
Ele errou quanto à pessoa, ele achou que era uma pessoa e na verdade era outra. Pode invalidar. O que a gente... Vocês podem ler, na verdade vocês devem ler o 139, mas o que é mais importante aqui é entender como funciona. Se recair sobre algo essencial, algo que sem o qual o sujeito não celebraria o negócio, é hipótese de invalidar, é hipótese de anulabilidade. Tanto faz se é sobre o objeto, se é sobre o sujeito, se é sobre a natureza do negócio, isso é irrelevante, desde que ele seja substancial. O importante aqui é entender como funciona. E depois você vai no artigo 139 e vê as hipóteses. O que tem de importante aqui, e essa a gente precisa ir um pouquinho mais devagar, é o inciso 2 dizendo: sendo de direito e não implicando recusa à lei, for motivo único e principal do negócio jurídico. O inciso 2 do 139 admite a figura do erro de direito. A gente sabe, já estudou em Lindbergh, que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Verdade. Mas excepcionalmente é possível o erro de direito. O erro de direito é quando o sujeito aqui não se engana sobre um fato, ele se engana sobre uma norma. Nesses casos, desde que não seja utilizada para fugir da aplicação da norma, e desde que seja motivo principal para a celebração do negócio, excepcionalmente admite-se sim a invalidação desse negócio. O exemplo é um exemplo que Carlos Roberto Gonçalves traz, bem interessante. É o sujeito que importa uma mercadoria que na cabeça dele é permitida a ser negociada aqui no Brasil, mas não é, ela é proibida. Sendo proibida, ele não poderia trazer, inclusive pode até caracterizar contrabando. E ele não sabe. Quando ele é informado disso, ele fala, então eu não quero mais. E ele pode virar invalidar esse negócio jurídico, anular o negócio jurídico por erro de direito. Ele não sabia, não tinha conhecimento sobre a norma. Beleza? É algo bem excepcional, bem pontual, mas pode acontecer. Pois bem. Segundo requisito é que o erro ele seja real. O erro ele seja real, ou seja, que seja capaz de causar prejuízo para o celebrante, para o negociante. Que imagine se for uma doação, o sujeito disse que ia me dar um carro. Aí descreveu um carro. Aí eu achei que o carro era um, mas na verdade é outro. E ele me deu. Eu posso eventualmente pedir a invalidação? Nesse caso não há prejuízo. Não caberia o pedido de invalidação, né? Posso até eventualmente não aceitar. Porque doação é contrato, gente. Precisa da vontade das duas partes. Mas não cabe invalidação porque não há prejuízo para o negociante, para o celebrante. E aí tem uma questão bem interessante. O erro ele precisa ser excusável. O que é excusável? Desculpável. O erro precisa ser um erro que qualquer outro cometeria nas mesmas circunstâncias, porque a leitura do 138 nos leva a pensar isso quando fala que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal. Então ele precisa necessariamente ser desculpável. O erro grosseiro não admitiria a anulação do negócio jurídico. Pela leitura do 138 nos leva a crer isso, mas não é assim que funciona. Por quê? Houve a mudança paradigmática no nosso código de 2002 e agora o erro ele é baseado no princípio da confiança. A ideia é o seguinte: basta que o sujeito ele efetivamente acredite naquele erro, efetivamente acredite na situação que não condiz com a realidade. Se ele estiver de boa fé, se ele realmente acreditar, mesmo que se trate de erro grosseiro, ainda assim é possível a invalidação do negócio. Isso inclusive foi alvo de enunciado número 12 da primeira jornada de direito civil. Então não precisa que o erro seja um erro excusável, um erro desculpável. O erro grosseiro pode também admitir a invalidação, desde que seja de boa fé, desde que o sujeito efetivamente acredite que aquele erro ele está acontecendo na realidade. A falsa percepção dele é justificada na cabeça dele. Tranquilo. Beleza, então ocorreu o erro, eu posso invalidar o negócio jurídico. Quase sempre. Quase sempre. Porque é o seguinte, eu tenho uma hipótese aqui interessante. Eu tenho duas hipóteses de erro que não invalidam o negócio jurídico. A hipótese do 143, que diz assim: o erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração da vontade. Se eu faço um erro de cálculo, eu não vou invalidar o meu negócio jurídico, eu vou apenas retificar esse cálculo.
O erro de cálculo por si só não invalida o negócio jurídico, apenas permite a retificação desse cálculo, porque aí não é substancial, né? O negócio seria celebrado de qualquer forma. Beleza? Tranquilo. Uma outra hipótese vem no 144, quando ele diz: o erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Então eu fui lá e celebrei um negócio em erro. Eu comprei um objeto achando que era original e na verdade era cópia. Vou invalidar. Aí outra parte, outro contratante fala: não, não precisa, eu tenho o original. Eu lhe entrego o original, a gente vai resolver, a gente vai retirar esse erro. Então, quando a outra parte se oferece para retirar o erro, para coadunar a realidade com a percepção, não há mais que se falar em erro. Então, nesse caso, não há mais que falar em invalidade do negócio jurídico. Beleza? Tranquilo? Pois bem. Uma última figura que eu quero falar para vocês é o chamado erro acidental. Porque eu estou falando aqui do erro essencial, que invalida, mas às vezes o erro é acidental. Porque o erro essencial é aquele que o negócio jurídico, ele só é celebrado em razão do erro. Se o sujeito tivesse percebido a coisa como ela realmente é, não celebraria o negócio jurídico. O erro essencial é aquele que o sujeito, mesmo que soubesse da realidade, ainda assim celebraria, mas celebraria de uma outra forma. Não celebraria igual, mas ainda tem interesse no negócio. É o caso, por exemplo, um carro. Você vai comprar um carro e você quer... É porque hoje em dia cor de carro não tem mais azul, branco, né? É uns nomes tudo estranho. Aí você vai comprar o carro e escolhe aquela cor lá de nome estranho. E você acha que aquela cor é um azul escuro. Mas quando chega aquela cor, na verdade é um azul claro. A princípio, pessoas normais, em regra, não sei que a pessoa seja muito aficionada a isso, ainda assim você tem interesse no carro. Ainda assim você vai querer o carro. Só que você não queria aquela cor. Então isso pode dar ensejo ao quê? Uma revisão, eventualmente um ajuste de valor, mas não anulação do negócio. Por quê? Porque a cor do carro, em regra, não é o motivo para a celebração da compra do carro. Isso se chama erro acidental. O erro acidental não invalida o negócio jurídico. O que invalida é o erro essencial ou substancial, que são aqueles que a gente falou ali quando falou do 139, inciso 1. Tranquilo? Essa é a ideia do erro. Um vício na vontade, ou seja, um vício de consentimento. O sujeito imagina algo que não é verdade e, em razão disso, por ser esse erro o motivo para a celebração do negócio, é possível invalidar todo o negócio. E aí, se a outra parte se oferecer para retirar esse erro, o negócio se mantém. Eventualmente pode ter uma revisão aqui de cláusula, de valor, mas o negócio se mantém. Esse é o resumo de erro. Aí nós temos a questão do erro do cálculo, erro de cálculo, erro de direito, que vocês precisam dar uma lida no código. Tranquilo? Fechamos erro aqui. A próxima figura é dolo, que vamos para outro bloco. Um bloco para cada figura. Até mais.